tempos de pandemia. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Quero fixar aqui o nosso comentário. Boa noite, Helder, Tânia, Gadelha, Heloísa, Nayara, enfermeiro Michael. Sejam bem-vindos à nossa live. Bela Penelo, seja bem-vinda. Então, hoje o nosso tema vai ser incrível. Os desafios da gestão de enfermagem em tempos de pandemia. Né? Muitos profissionais... hoje, por mais que a gente tenha experiência no mercado, em gestão, o nosso maior desafio ainda continua sendo a inteligência emocional, a gestão de equipes, a gestão de tempo, que a gente pode incluir o planejamento e a etiqueta corporativa. Então, hoje eu tive a ideia de convidar a Isabela Penelo, que é a supervisora de enfermagem lá da Casa de Saúde São José. Hoje ela está atuando na terapia intensiva. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses desafios da gestão nos tempos de pandemia e também, normalmente, quais são os desafios da Isabela no seu dia a dia. Vou convidar a Isabela agora para entrar na nossa live. Oi, Cíntia. Missão Reinício entrou. Oi, olá, boa noite. Bela. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Estamos bem? Tá conseguindo ouvir direitinho? Só estou ajustando aqui. Tá me vendo bem? Estou. Tá ótimo. Josi entrou, Cíntia, Bia, da CCIH com a gente. Missão Reinício. Missão Reinício é uma página muito interessante, que é um grupo de coach que o objetivo deles é ajudar as pessoas após a pandemia, né, a se recolocar. As pessoas se recolocar no Nossa, emprego. legal. Muito interessante. É, Muito. muito bom. Então, Bela, seja bem-vinda. Estava explicando aqui para as pessoas, né? A gente Obrigada. estava abrindo a live, que o nosso grande desafio hoje na gestão de enfermagem ainda continua sendo a inteligência emocional, a gestão de equipes, a gestão do tempo, né? Que inclui o planejamento, e a etiqueta corporativa. E é por isso que eu tive essa ideia de te convidar para você participar dessa live, para você contar um pouquinho das suas experiências, né? Porque você veio crescendo na enfermagem, né? Desde a enfermeira assistencial, enfermeira rotina e supervisão de enfermagem. Para você contar um pouquinho, porque o meu objetivo com as lives é também ajudar enfermeiros que querem se tornar gestores, o que é que eles precisam fazer, o que eles precisam se desenvolver. Então, eu estou sempre procurando trazer um tema diferencial para a enfermagem, para também mostrar para esse grupo que a enfermagem não fica só dentro do hospital, né? Ela ultrapassa os muros. A gente tem muito campo de atuação dentro da enfermagem. E aí, conta um pouquinho para a gente. Sei que você foi promovida, conta um pouquinho para a sua história, quem é a Isabela Penelo, um pouquinho do seu mini currículo para a gente. Tá. Então, eu estou formada há uns 11 anos, quase 11 anos. Durante esses 11 anos, eu trabalhei 5 anos como enfermeira assistencial, mas eu sempre almejei crescimento, então, na verdade, eu estava empenhando o máximo que eu podia ali à beira-leito, mas sempre com foco no meu crescimento. E lá no meu 6º ano já de profissão, eu tive a oportunidade, né, a São José me deu a oportunidade de participar do processo de enfermeira rotina. E eu consegui a vaga, entrei como enfermeira rotina da terapia intensiva. Isso foi muito importante para mim, porque eu consegui enxergar uma porcentagem já da gestão, né? Porque como rotina você está mais próxima ali, a gente está num patamar de liderança um pouco acima do que o enfermeiro assistencial está, então a gente consegue ter um patamar bem melhor, e a partir daí eu vi que era o que eu queria mesmo, era esse crescimento, era essa área de atuação que eu queria. E logo depois, por gostar muito de lesão, a casa me deu também a oportunidade de ser enfermeira dedicada do grupo de lesões de pele. E aí eu saí da rotina da UTI e fui assumir o grupo de lesões de pele da casa, que é o GELP.
essa fase para mim foi um divisor de águas, porque eu amadureci muito, né? Há pouco tempo a gente estava conversando sobre isso. Eu amadureci muito nesse grupo, porque me deram a oportunidade de fazer a gestão mesmo não sendo ainda uma gestora, mas eu era uma gestora do cuidado, principalmente os cuidados com a pele, e eu conseguia direcionar a minha equipe. Eu tinha um grupo específico, né, de enfermeiros, alguns especializados, outros não, mas tinha total domínio de lesões. Então, foi um período que eu fiquei em torno de 2 anos e amadureci bastante. E a partir desse momento, eu fui convidada a ser supervisora de UI. E aí eu aceitei o desafio, mas na verdade foram 2 desafios para mim, né? Vocês sabem bem. Na verdade, era um desafio de assumir a gestão e assumir uma unidade de internação, no qual eu não tinha experiência. Então, assim, Fora da sua experiência, né? as pessoas pensam que quem trabalha em terapia intensiva trabalha em qualquer lugar, mas na verdade a dinâmica de uma unidade de internação e a estratégia dela é totalmente diferente, né? Então, para mim foi um desafio duplo, mas eu aceitei. Eu gosto de desafios, eu acho que o desafio ele me move e eu não gosto muito de continuar ali numa zona de conforto. Então, eu aceitei o desafio e hoje eu tenho mais grata pelo período que eu passei lá na unidade de internação, porque foi lá que eu consegui amadurecer ainda mais e cresci muito com os meus pares. Então, eu me encontrei mesmo na gestão, eu me encontrei, de verdade. Gostei Excelente. bastante. Ô, Bela, mas o que que você fez internamente para conseguir almejar esse cargo? Você estudou? O que que você te fez te mover? Assistiu vídeo, filme, cursos? Como é que você se preparou ou não para esse cargo? Olha, eu sempre falo uma coisa que Travou um parece pouco? até clichê, mas Depois... de fato é a realidade. Travou? Voltou? Não, voltou, pode falar. Uhum. Voltou? Eu falo uma Voltou. coisa que parece clichê, mas é a realidade. A gente precisa dar o melhor aonde a gente estiver, porque quando a gente dá o melhor aonde a gente estiver, as pessoas enxergam a gente. Agora, a gente também tem que tomar cuidado com esse melhor, porque às vezes a gente acha que está dando o melhor, mas na verdade a gente está ali na média e a gente precisa sair da média. A gente só é visto e a gente só se destaca quando a gente sai da média, né? E a gente não pode se comparar com as pessoas ao nosso redor se a gente está fazendo exatamente o que elas estão fazendo, porque aí a gente está no caminho errado. A gente tem que fazer mais do que elas fazem. E é isso que eu procuro fazer desde quando eu era plantonista. Eu sempre procurei fazer mais do que me era cobrado. Eu sempre procurei surpreender a minha liderança, fazendo mais e entregando mais do que o meu cargo exigia. Porque aí eu conseguia me destacar e conseguir ser uma enfermeira acima da média. E é por isso que eu fui sendo vista, avaliada. E fora isso, eu leio bastante. Então, o fato de você ler, se aprimorar cientificamente, estudar, fazer curso. Eu fiz o curso do método CIS, né, de inteligência emocional. E eu fiz no início da minha trajetória como supervisora. E isso fez total diferença para mim, porque você liderar uma equipe, como você falou, eu acho que o mais difícil, o mais desafiador é você saber fazer gestão de pessoas. E quando você tem o equilíbrio emocional, porque os conflitos são grandes, você tem aí quase que 80% do seu caminho resolvido, né? Então foi isso que eu fiz e vem dando certo. Vem dando certo. É excelente, né? Porque assim, então primeiro para você almejar um cargo de supervisão, você precisa ser excelente no que você faz, né? E Isso aí. excelente até surpreender, se assim, fazer acima da média, né? Se Exatamente. destacar no meio de todo mundo. É E isso o aí. que faz, mas, assim, na minha prática de vivência, eu faço muitas entrevistas. E quando a gente pergunta a alguém que está querendo almejar um cargo de supervisão, aquela pergunta básica que a gente fala, né? O que é que ele espera da supervisão? O que é ser um enfermeiro gestor? Tem gente que não sabe ainda, se confunde. Mas, Isabela, fala para mim, o que faz um enfermeiro gestor? Eu acho que um gestor, a priori, ele precisa entender qual é a missão e qual é o valor da instituição e da organização onde ele está trabalhando, onde ele está atuando. Eu acho que isso é o primeiro direcionador que um gestor precisa ter, né? Porque quando ele conhece isso, ele começa a entender qual é o senso de propósito dele
e o senso de propósito da unidade dele, do negócio dele. A partir daí, quando o gestor tem essa clareza, ele consegue deixar claro o propósito para os seus liderados. Então, um time precisa de clareza de propósito. Então, o gestor precisa deixar isso muito claro para a sua equipe, precisa deixar claro quais são as metas a serem seguidas, para que todos juntos caminhem em prol de um único resultado. E a partir daí, ele faz o que o gestor faz. Ele avalia, ele planeja, ele direciona, ele avalia dados, ele avalia resultados. Mas eu acho que, a priori, ele precisa entender o porquê ele está ali e aonde eles querem chegar para que todo mundo caminhe junto para o mesmo propósito. Excelente. A Sai na Prática está fazendo uma pergunta aqui para você. Quais são as estratégias que você utiliza no seu dia a dia para engajar a equipe? Você falou que o grande desafio é a gestão de equipe, né? Que a gente tem que começar por lá. Então, quais são as estratégias que você utiliza para engajar? Isso para mim está em primeiro lugar na minha prioridade. Eu acho que, como eu estava falando, uma equipe que possui a clareza do negócio já é meio caminho andado, né? Até puxando um pouco o assunto do Covid. O Covid gerou várias dúvidas na cabeça de todos os profissionais, tanto nós, gestores, como os da linha de frente, na linha operacional. E quando a gente tinha clareza dos nossos objetivos, aonde a gente tinha que fazer, aonde a gente tinha que acertar, era muito melhor. Então, eu acredito que o que eu faço para engajar a equipe, primeiro, é deixar eles muito bem informados do que é o certo, o que é o errado, o que eles precisam fazer, quais são os protocolos a serem seguidos. Então, eu sou uma gestora que tem muito... Parte do meu time está aqui assistindo e não vai me deixar mentir. Eu sou uma gestora que faço muito treinamento, eu falo bastante, eu oriento, eu reforço as informações, porque isso não parece nada, mas isso é uma forma de motivar e engajar. Porque quando as pessoas se sentem seguras ali onde elas estão, elas fazem o seu trabalho de forma muito melhor. Uma outra forma que tem de engajá-los é a gente trazer eles para o reposicionamento. É mostrar a importância deles ali naquele lugar, o porquê que eles estão ali e que sem eles a gente não vai conseguir. Então, é trazer essa valorização, essa validação para os nossos profissionais. Acho que, de fato, é o que eles precisam. Eles precisam entender a necessidade e a importância para que todos caminhem juntos. Então, eu trabalho dessa forma e tem dado resultado. Excelente. E assim, já que você entrou no assunto do Covid, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia. Quais são os desafios que você teve ou está tendo, né, vivenciando na gestão de enfermagem nesse momento? Além você falou muito do conhecimento, né? E a gente está falando também das áreas de coorte, não coorte. O que é o coorte? Qual foi o desafio para você implantar o coorte nessa unidade? E o que você vivencia de maior desafio hoje? Eu acho que o maior Bela? desafio quando a gente começou a unidade... Oi, tá me ouvindo? Não é porque tinha dado uma travadinha. Aí você voltou agora. Oi? Pode falar. Foi. Tá? Acho que o maior desafio foi quando eu cheguei na terapia intensiva, foi justamente entender qual era a necessidade da unidade. Então, a gente se encontrava ali num cenário com muitos pacientes com uma tipologia de doença positiva e a gente tinha um problema que é, na verdade, um problema mundial, não era um problema só da São José, né? Hoje em dia já existem vários artigos falando sobre isso, né? Vários não, mas eu li uns 2 ou 3 falando sobre isso. E eu trouxe isso em discussão com os médicos da terapia intensiva. Devido ao alto grau de contaminação e virulência da doença, acaba que o mundo teve uma desassistência. Não foi uma desassistência intencional, lógico, mas, na verdade, o tempo despendido pelos profissionais da saúde à beira-leito, em época de Covid, foi reduzido por conta do risco de contaminação, né? Só que a gente De não queria que reduzir essa as notícia... entradas no leito, né? De Isso, reduzir as entradas no leito, de concentrar as atividades, concentrar a assistência, não é isso? Isso. Na verdade, a gente sabe que essa foi uma orientação governamental, né? Que a gente precisava concentrar nossas atividades, entrar o menos possível, por conta até do risco de contaminação. E isso gerou, inevitavelmente, uma desassistência mundial. E com isso, a gente teve várias iatrogenias e óbitos relacionados a isso, mundialmente falando, né?
Só que a gente não queria que a São José, eu particularmente, quando eu entrei, eu não queria que a São José fizesse parte desses números. A gente precisava intervir de alguma forma para que a nossa assistência não fosse prejudicada e tampouco os profissionais também fossem prejudicados. Então, o desafio foi fazer com que os donos do negócio comprassem a ideia do corte. A princípio, eles ficaram preocupados, porque de fato é uma mudança estrutural muito grande, né? Mas depois eles compraram a ideia e a gente estruturou o corte e foi de uma maneira muito bem adaptada. A gente teve o apoio de todas as áreas do hospital, tanto da estrutura, manutenção, TI, área de hotelaria, rouparia. A gente precisou envolver todas as equipes do hospital. A gente precisou fechar a ala, né, com uma porta, redirecionar todas as impressões e prontuário para fora da unidade. A gente precisou, desculpa, realocar rouparia, realocar área limpa. E os profissionais começaram a trabalhar dentro dessa ala todo paramentado, né? A partir desse momento, a gente abriu os leitos, né? E foi marcante, porque quando a gente abriu a porta dos boxes, eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha livre acesso aos pacientes, né? Então, assim, hoje em dia não tem mais o risco de medicação importante, de amina, sedação, ou qualquer outro medicamento está acabando, e até o profissional se vestir e entrar, né? Então, ele está muito próximo ali do beira-leito. Há uns 15 ou 20 dias, a gente não tem problema nenhum em relação a essa desassistência que antes estava acontecendo pela demora do profissional entrar. E a gente teve um retorno muito bom da equipe multi. Todos gostaram muito em relação ao início do corte. Não imaginariam que traria um benefício muito grande. Mas com isso também teve um investimento grande do hospital, né? Investimento, recurso, custos. A gente precisou trazer APIs confortáveis e seguros para os profissionais do corte. Então, isso é uma coisa que eu fiquei muito grata, porque quem é da área da saúde sabe que a Face Shield, né, que é aquela máscara que a gente usa no rosto, ela machuca muito, ela dá muita dor de cabeça, e a gente conseguiu esse apoio do hospital a comprar, depois compraram Face Shields de boa qualidade, confortáveis, porque os profissionais ficam 12 horas lá dentro, paramentados, né? Eles escrevem no computador, eles sentam, eles prestam assistência com todo o EPI, que é pesado, que é quente, que incomoda. Então, a casa proveu também de um EPI seguro e confortável. Então, foram várias mudanças, Excelente. mas o resultado foi bom. O coorte, para quem não sabe, para quem não é da enfermagem ou da área, é uma área separada para o tratamento dos pacientes positivos. E nessa área a gente considera que toda aquela área é contaminada. Então eu posso utilizar o EPI por tempo indeterminado. Não é isso, Isabela? É Isso. todo o tempo. A A área de Gláucia corte Raquin eu não expliquei, né? é, Eu não expliquei. Quer que eu explique? explica para a gente o que é uma área de coorte. O corte é uma área fechada, velada, em que a gente segrega pacientes com a mesma tipologia de doença. Então, no caso, hoje a gente separou os pacientes que são positivos para a Covid, que já têm testagem positiva. Os suspeitos não ficam dentro dessa ala. Essa ala possui 15 leitos e os profissionais ficam todos de EPI. Por isso que as portas ficam abertas, porque existe sim o risco de contaminação por gotícula e aerossol, mas todos estão providos ali dos seus EPIs. Uma coisa legal que eu esqueci de falar é que a gente fez um projeto legal de humanização para os pacientes lá. Na verdade, um deles já existia antes de eu chegar, que foi o fato de terem colocado telefone nos boxes. Como não está tendo visita aos pacientes, né? Existem muitos problemas familiares, né? A gente está interrompendo ali o processo familiar e com o telefone isso viabilizou melhor comunicação entre eles. Então, os pacientes que têm condições, eles têm um telefone ali à disposição para poder falar e ligar ou receber ligação da família. E a outra coisa que a gente fez foi que até a gente publicou em rede social, foi o crachá com foto grande na frente do EPI do profissional, que faz com que o paciente identifique a fisionomia e o nome, e eles se sentiram muito mais seguros em relação a isso. Então, foi um projeto legal que a gente fez. A Gláucia Raquini está falando justamente isso. Ela falou que a assistência ficou muito melhor, estando os profissionais já paramentados para dar assistência. Ter de volta as portas abertas trouxe um ambiente mais clean e uma visualização muito melhor do todo. Com essa abertura, você já consegue medir que teve diminuição das não conformidades ou de eventos adversos com relação aos pacientes, Isabela?
Tive, tem 15 ou 20 dias que a gente não tem iatrogenia relacionada à assistência da enfermagem. Né? Excelente. Antigamente acontecia muita medicação acabando, sonda sendo esterilizada, pacientes se estubando. Nos últimos 15 dias a gente não teve isso. Até tivemos um caso, mas não teve a ver com a Covid ou o corte ou o isolamento. Foi outro caso, entendeu? O Vinícius Moraes, ele está fazendo uma pergunta interessante. Quais os ensinamentos que você, como gestora, tirou disso tudo durante essa pandemia? O que pode ajudar no futuro? Quais são os ensinamentos que você tira dessa pandemia para você, Isabela, e para a sua gestão e para os enfermeiros? Eu aprendi muito nesse tempo de pandemia. Quando tudo começou, gerou um desconforto muito grande por parte de todos nós, principalmente os gestores, porque a gente tem ali liderados, cada um tem uma quantidade grande de liderados, e eles buscam na gente todo o conforto e segurança que eles precisam, né? Então, acho que o maior desafio para mim foi mantê-los tranquilos, foi mantê-los calmos. No início da pandemia, eu e demais supervisoras, a gente estava presente até os finais de semana no hospital, porque isso gerou uma preocupação muito grande por parte, né, da gerência, coordenação, deles não estarem, de fato, sendo orientados como eles deveriam. Isso prejudicar a sua saúde. Então, isso a gente teve como desafio. E desde que tudo começou, eu me sinto que eu estou muito mais próximo da equipe do que antes. Eu acho que é um momento da gente estar ali no meio do nosso time, é um momento de estar perto, é um momento de estar no beira-leito. Eles estão, sim, com uma sobrecarga grande, porque quando a complexidade, apesar da gente não estar tendo alteração no número de profissionais, porque apesar do absenteísmo que a gente teve grande, a gente conseguiu realocar de outras unidades, então não teve problema com números, mas teve problema com expertises. Então a gente recebeu ajuda de outras áreas que não eram áreas específicas de terapia intensiva. Então, Eu tanto posso essas dizer que esse pessoas foi um dos saíram. principais, né? Que esse foi um dos Foi principais principal, porque desafios, as né, pessoas Bé? É. muito. Na verdade, está Pra... correto, porque está recebendo ajuda das demais áreas. Travou? Isabela, sua internet travou um pouquinho, Travou? repete o que você estava falando. Travou um pouquinho, aí você repete. A gente está Tá. falando do principal desafio foi receber profissionais de outras áreas e a gente precisava também treinar e Isso. capacitar esses profissionais, né? Isso. A gente ainda continua recebendo ajuda de outras áreas, então, sim, foram outras áreas que foram fechadas e com isso a gente precisou reajustar as pessoas para a terapia intensiva devido ao absenteísmo, que realmente foi grande, muitas pessoas contaminadas. E a gente precisou fazer o treinamento e a readequação, capacitação dessas pessoas na terapia intensiva. Então, isso é um desafio para quem está vindo, porque não tem a expertise, mas também é um desafio para quem está recebendo, porque a equipe da terapia intensiva recebendo pessoas que sabem que não têm a expertise de terapia intensiva, eles estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Eles, na verdade, eles capacitam os profissionais que estão indo para as unidades de terapia intensiva. Então, não existe nunca a possibilidade de um profissional sem expertise ficar sozinho. Eles sempre têm alguém, referência do CTI, que ficam com eles, tanto enfermeiros como técnicos de enfermagem. E essas pessoas ficam lá, são capacitadas, a gente realiza treinamento, eu e as rotinas, treinamento e capacitação dessas pessoas. E essas pessoas estão saindo de lá muito gratas, porque foram com medo, todo mundo foi com muito medo, mas depois saíram de lá mais fortificadas, com uma experiência maior. Então, esse foi um outro desafio que a gente teve também, é trabalhar ali com muita cautela para poder não afetar a segurança dos pacientes, mas com profissionais que não tinham tanta expertise assim. Então, foi um desafio grande, mas a gente tá vencendo. Isso aí. A Sai na Prática está fazendo uma pergunta para mim. Está perguntando quais são as novidades e tendências para o gestor, para o setor de gestão e enfermagem. Acho que a Isabela já falou, né? Que por trás de todo líder a gente tem pessoas e seres humanos, né? Para a gente poder gerir e tratar. Então, na minha opinião, as tendências hoje é o coach, é a inteligência emocional, é a busca pela alta performance. A Isabela falou aí no início da live dela que ela fez o método CIS. O método CIS é o método do coach integral sistêmico da Febracis, que é uma imersão. E lá a gente faz um auto-coach, então a gente começa a se entender. Eu acho que o líder, para ele ser um bom líder, ele precisa se conhecer primeiro, conhecer suas emoções, para poder
lidar com o outro. Porque quando você conhece suas emoções, você se empodera mais e você passa a entender mais o outro, né, Isabela? Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Eu quero. É uma área que eu gosto muito, né? Assim, na gestão eu me encontrei muito eu me encontrei muito nessa área de capital humano e desenvolvimento de pessoas. Mas foi o que aconteceu. Para isso eu precisei me autoconhecer e aconteceu isso lá dentro do método CIS. Eu consegui quebrar muitas crenças que eu tinha, eu consegui me enxergar, comecei a me enxergar de uma maneira diferente, ver que eu tenho um potencial diferente, que eu posso. Oi? Eu mexi aqui e virei Voltou? minha imagem. Pô, eu estou procurando a pergunta que virei sem querer. Tá. E lá no método CIS eu pude me encontrar, eu pude me autoconhecer, eu aprendi várias ferramentas de como a gente pode desenvolver pessoas. Então, acho que de tudo, fundamental é a gente entender que cada pessoa trabalha de uma forma e tem a sua fraqueza e tem a sua fortaleza. Só que quando o gestor ele sabe desenvolver aquele profissional, ele vai conseguir atingir ele exatamente aonde ele tem a sua fortaleza. E quando a gente atinge a fortaleza de um profissional, a gente ganha aquele profissional para perto da gente. E aí a gente consegue, lá no futuro, não tão longe, mas próximo, conseguir um time de alta performance. São pessoas diferentes, com potenciais diferentes, com fortalezas e fraquezas diferentes, mas que são engajadas e motivadas em fazer trazer o mesmo resultado, né? Então essa questão do autoconhecimento para mim é fundamental, ainda mais eu que adoro desenvolvimento de pessoas, porque eu acredito muito nisso, que a pessoa, ela quando ela tem uma parte mais forte, uma fortaleza, ela consegue se desenvolver melhor o líder consegue usufruir dela naquela qualidade e aí isso engaja ela, né? Então a gente traz aí um time de alta performance que é o que todo gestor quer, né? Sim, né? É aquela pessoa que ela tem o conhecimento técnico, mas ela sabe gerenciar suas emoções e ela ainda tem foco, né? Porque quando a gente fala de alta performance, é uma fórmula, é conhecimento, mas emoções inteligentes e ações focadas. Então, quando a gente consegue desenvolver isso no profissional, é a cereja do bolo, né? É O verdade. Rafael, o Rafael Kinucci está fazendo uma pergunta. Ele está falando assim: o uso da tecnologia em saúde e a comunicação é um desafio no gerenciamento em saúde? Lidar com essa tecnologia, ainda mais agora que você está na terapia intensiva? Sim, eu acho que é a base de tudo. A gente saber lidar com a tecnologia, a gente precisa entender qual é a nossa tecnologia dura e qual é a nossa tecnologia leve, né? A gente já falou muito da tecnologia de alcançar pessoas, desenvolvimento de pessoas, mas em relação à tecnologia dura, a gente precisa na terapia intensiva despender de um arsenal muito grande, ter conhecimento do que você tem. Então, acho que a primeira coisa que o gestor precisa entender é o controle do seu inventário, é o controle do seu parque tecnológico. Ele precisa entender o que ele tem, ele precisa fazer o levantamento dos seus recursos para entender se esses recursos atendem às necessidades e os riscos que aquela unidade oferece. Então, acho que se eu puder trazer aqui um outro desafio da época da crise que a gente está vivendo, foi essas alterações e o fato da gente ter que ter provido muito rápido o recurso tecnológico, um parque tecnológico maior, mais avançado, para conseguir atender às necessidades e os riscos que a gente tinha. Então, em vários livros de gestão que eu li, fala exatamente sobre isso, sobre essa pergunta que ele fez e o que eu acabei de dizer. É uma coisa que é a base do gestor mesmo. E assim, sendo gestor de terapia intensiva, eu também já fui, a nossa grande preocupação é saber lidar com essa tecnologia, né? Não se tornar mecânico, a gente não esquecer o nosso modelo assistencial, o nosso MAI, o toque, o carinho, não ser mais um leito, ser um paciente que tem lá tudo por trás, um ser humano. Então, para a gente não esquecer essa questão do toque, né? É muito importante também, né, O Isabela? desafio da terapia intensiva é a dessensibilização do alarme. É uma coisa que eu venho trabalhando com eles, É, que não é algo só deles. Você vê em toda a terapia intensiva, né? Nós estamos tão habituados com os instrumentos tecnológicos e os monitores que muitas das vezes um alarme soando com alguma instabilidade a gente não dá a devida atenção, não de forma nem intencional, mas escuta. por conta dessa. Exato. É porque está muito mecanicista, né? Então a gente precisa se reposicionar e entender que nós somos pessoas fundamentais ali naquela liderança daquele cuidado e entender que qualquer tipo de alarme precisa soar gritando nos nossos ouvidos. Então, esse é um desafio também grande da terapia.
Além das tecnologias, a gente tem um grande desafio na terapia intensiva também, que é a ferramenta, a nossa principal ferramenta de gestão, que é a SAI, né? Que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. O que, que você vê de desafio dentro da terapia intensiva com relação a essa ferramenta? O desafio da SAI, assim, antes de falar da terapia intensiva, eu acho que o desafio da SAI, e a Marlúcia está aqui, não vai me deixar mentir, que a gente já conversou muito sobre isso, é empoderar os enfermeiros que eles são os prescritores do cuidado. Na verdade, existem hoje, acho que culturalmente falando, existe essa dificuldade do enfermeiro se reposicionar como peça fundamental ali, como ator principal do cuidado. Existe por cultura aquela coisa assim, o médico prescreveu, a gente fez, a gente faz, e aí a gente não está muito à frente do cuidado. Então, esse reposicionamento que eu falei no início é isso. Primeiro, a gente precisa entender a nossa importância e por que a gente está aqui. E a gente consegue diagnosticar e prescrever cuidados, assim como a equipe médica. Só que os cuidados não são para a doença em si, são para o próprio paciente que está no centro do nosso cuidado. Então, acho que isso já é um desafio, e é o desafio que eu já tinha na UI, e é o desafio que eu tenho na terapia intensiva. Na terapia intensiva, eu tenho um segundo desafio, que na UI eu não tinha. Por quê? A maioria dos pacientes são pacientes que têm uma tipologia de doença hoje muito parecida e a complexidade muito parecida. Então, acaba que os diagnósticos, eles se repetem muito, né? Então, na verdade, exemplo, nessa ala corte, 15 pacientes, 14 têm o mesmo diagnóstico de enfermagem. Então, na verdade, é isso que a gente está ali tentando desenvolver um pensamento clínico e crítico para que eles consigam enxergar, e eu também, né? Enxergar que existem outras necessidades daquele paciente que não é somente uma troca gasosa prejudicada ou uma integridade da pele prejudicada. Existem outras necessidades que aquele paciente possui que nós, quanto enfermagem, a gente consegue, através das metas, desempenhar ali uma ação e, de repente, até resolver essa questão nas 12 horas ou, de repente, até mais, né? Então, o fato de serem pacientes com complexidades parecidas é um desafio para a SAI. A Mara Alice, que trabalhou lá com a gente, o Alex Moraes, que foi meu gerente na São José, estão fazendo duas perguntas que se complementam. A Mara está perguntando assim: o que acha que mudará na enfermagem e o que agregou na categoria pós-pandemia? E o Alex está perguntando qual o legado que está deixando, que isso está deixando, né? O legado que está sendo deixado para o líder de enfermagem durante esse momento que a gente está vivendo, Isabela. O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Eu acho que a gente está vivendo uma era que a gente nunca imaginou viver. E eu jamais imaginaria viver isso no meu primeiro ano de gestão, né? E isso me trouxe muita Nem maturidade. fala. Porque a gente acha que vai vivenciar certas coisas, a gente acha que vai vivenciar um beabá de gestão e a gente está muito longe do nosso beabá. A gente está enfrentando momentos que a gente nunca imaginou enfrentar. Então, até aquele gestor que é mais experiente, o menos experiente, estão vivenciando situações que eram inimagináveis, né? E isso traz um desafio muito grande porque a gente cresce como pessoa, a gente cresce como indivíduo, os conflitos se tornaram muito maiores, né? As pessoas estão o equilíbrio emocional, né? Uns têm, outros não têm. Então, a gente lidar com o desequilíbrio emocional das pessoas foi algo grande nessa pandemia. Então, nós, cada vez que a gente vivencia um desequilíbrio emocional da nossa equipe, o medo, a insegurança, a incerteza de como vai ser, a incerteza de perder o emprego, a incerteza de ser mudado de unidade, a incerteza de ser contaminado, a incerteza de ser contaminado e passar para suas famílias. A gente absorve tudo isso dos nossos funcionários. Hoje eu tenho 130, eu tinha 50, tem pessoas que têm 40, 60, a gente absorve todas essas necessidades, né? Nosso telefone não para, as pessoas não param de nos procurar, porque eles encontram em nós a resposta que eles precisam, o refúgio que eles precisam. Então, o legado que essa crise está deixando, para mim, é muito crescimento. Eu cresci muito em meio à Covid, eu cresci muito como ser humano, eu aprendi a ter mais equilíbrio, eu aprendi a respirar mais fundo, eu estudei mais. Acho que se não fosse a crise, eu estaria na média, e por conta da crise, eu precisei sair da média para poder me realocar, né, e me posicionar Se frente às reinventar necessidades do também. hospital. A princípio, se reinventar, essa é a palavra. Eu estava na unidade de internação e antes de ir para a UTI eu abri 2 unidades de Covid, né? E nesse momento eu precisei estudar, eu precisei correr atrás para poder entender o que eu estava fazendo para conseguir passar para a minha equipe. Então o legado que deixa para mim é crescimento,
eu tive que reinventar, eu tive que estudar, me aprimorar muito mais, e ao mesmo tempo o equilíbrio emocional eu tive que exercitar bastante. E como você falou, quando a gente consegue alcançar o equilíbrio emocional, a gente consegue muita coisa na gestão, né? Então, eu Sim. particularmente cresci muito nessa pandemia. Tive muitas Eu, oportunidades também. o que eu sempre falo, que eu aprendi muito nessa pandemia, eu aprendi várias coisas, mas uma das coisas é enfrentar os medos, né? Porque assim, no início a gente tinha muito medo, e é medo simples, medo de sair de casa, medo de chegar em casa com a roupa contaminada, medo de se contaminar. Então, enfrentar os medos. Eu aprendi muito a conhecer as pessoas, eu acho que essa pandemia também trouxe muito sobre vocação da enfermagem, né? Será que eu sou vocacionada a essa profissão? Será que eu sou mesmo vocacionada ao amor, ao cuidado? Teve muita gente que fugiu desse cuidado, né? Que Foi. também decidiram falar assim, enfermagem não é para mim, eu não vou enfrentar isso. Então, acho que também Foi. trouxe muita questão da profissão e da vocação de enfermagem. Acho que o grande aprendizado Aconteceu para isso mim mesmo. foi, né? Eu conheci Acho que pessoas que muitas, desistiram. sim, eu também. E tem gente que está ficando e enfrentando, e tem gente que fala assim: não, eu nasci para isso, eu quero cuidar, eu quero fazer história, eu quero ser É lembrada isso que como eu uma tô falando. enfermagem de 2020 que cuidou dos pacientes Covid, né? Tem gente que está ali também enfrentando, né? A Isabela deu uma travadinha, voltou, tá ouvindo, Bela? Tá conseguindo Tô, para ouvir? mim você travou também, mas agora voltou. Tá. A enfermagem do universo BH está perguntando para a gente assim, que livros sobre gestão você indicaria? Hoje eu indicaria dois livros. Um é Eu, Líder Eficaz, do Paulo Vieira, que ele não é só focado para gestão de enfermagem, mas é focado para a sua liderança interior. E o outro livro, para quem já está começando na gestão, está querendo pensar, é Regras do Trabalho, As Regras do Trabalho. Quais livros você indicaria, Bela? Ó, eu indicaria alguns do Paulo Vieira, que foi a maioria do que eu li depois que eu fiz o método CIS, que foi uma fase de crescimento boa que eu tive. A primeira é o poder da autorresponsabilidade, que tem muito a ver com autoconhecimento. Então, na verdade, você precisa primeiro entender a sua responsabilidade e conhecer a si próprio, para depois você querer fazer a gestão de alguém, né? Então, acho que seria o primeiro. Outro que é o poder da alta performance também, é entender como a gente pode sair da média e como fazer as pessoas saírem da média. E o outro que eu já li Sim. duas vezes, que para mim é a parte que eu gosto muito, que é Capital Humano, que fala sobre como influenciar pessoas. Existem Como ser técnicas e amigos e ferramentas. influenciar, né? Oi? É aquele como ser amigos e influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, não? Não, não é esse não. É um do Paulo Vieira, esse é como influenciar pessoas. Não é Ah, tá. como influenciar, não. É um do Paulo Vieira. É um que tem uma capa bem colorida. Ele também tem alguns Uhum. exercícios e a gente consegue. Voltou? Destravou, voltou, Tá me pode ouvindo, falar. Ivonete? Tá. Estou Esse ouvindo. livro é. Travou de novo. Tá ouvindo? Esse livro tem uma capa Estou ouvindo, colorida. pode falar. Estou sim, tá Esse ó. livro de influenciar pessoas, esse livro de influenciar pessoas, ele é fundamental para quem quer ser gestor, sabe? Porque você precisa saber como lidar com cada um. Às vezes não adianta você reunir o seu time e falar de uma vez só uma orientação e o resultado que você espera. Às vezes é necessário você fazer isso de forma individual. E eu faço muito isso de forma individual, porque a forma com que eu vou falar com a Ivonete é diferente da forma que eu vou falar com o João. E a gente aprende isso nesse livro. Então, se alguém aqui tiver almejando o cargo de gestão, eu acho que esse livro tem total Eu importância sei para a qual é. carreira. E tem o É poder do. Decifre, Esse é o da é Como Influenciar Decifre e Pessoas. Influencie Pessoas, né? Ele começa com Decifre e Isso, Influencie isso. Pessoas. É, É esse. É. E o tem é poder quem age também, né? É outro que isso. ajuda bastante. Excelente, Bela. A nossa live está chegando, olha, a gente combinou 30, 40 minutos, já estamos no 36 minutos. Passou rápido, né? Quando a gente Muito. observa de novo, muito rápido. Eu não vou conseguir fazer o resto das perguntas. Tem muita gente aqui dando parabéns.
A Albuquerque falando que parabéns, Bela, pelo seu primeiro ano de gestão, primeiro de muitos que você merece. A Gláucia, Sai da Prática, todo mundo dando os parabéns. Mas o que eu queria agora, para a gente finalizar essa live, uma pergunta até que o Alex fez aqui, o Alex Moraes, é sobre o papel do enfermeiro, né? A vivência, como é que uma equipe multidisciplinar tem visto o papel do enfermeiro? Você vivencia a liderança assistencial do enfermeiro? Você acha que no hospital hoje, a gestão de enfermagem hoje, ela tem validação, ela é respeitada, ela é ouvida? Eu acho que isso depende do enfermeiro que está ali na gestão e o enfermeiro que está ali à beira-leito. Muitos não são ouvidos e isso não é surpresa para muita gente, né? O enfermeiro ainda, na sua totalidade, ainda se encontra numa posição de seguir uma tarefa, né? De ser tarefeiro e cumprir uma função sem muito pensamento clínico, sem muito pensamento crítico. E é isso que eu venho tentando lutar com a minha equipe, engajá-los e reposicionarem eles para a posição que, de fato, eles precisam se encontrar. Então, eu acho que, respondendo, de fato, precisa da ação do enfermeiro, tanto o gestor como do beira-leito. É se posicionar. É uma coisa que eu falo com a minha equipe, é o seguinte: a gente colhe gaso, processa gaso dentro do gasômetro e a gente entrega o papel na mão do médico. Não é assim. A gente estudou, a gente tem ensino superior, a gente se especializou, então a gente pode fazer a leitura da gaso e discutir com o médico qual vai ser a corretiva daquela gaso, né? Então isso é só um exemplo do quanto a gente às vezes não se posiciona como profissional. A gente age como se fosse mecanicista, tarefeiro, e nós não somos. A gente tem que trazer à tona o nosso pensamento crítico. E aquilo que a gente não concordar, a gente precisa, com muita ética, com muita coerência, cordialidade, debater que aquilo não é o melhor para o paciente, que nós estudamos para isso também. Então, eu acho que, respondendo, hoje a gente não está ainda nesse patamar, mas eu acho que esse ano foi um ano de muito crescimento para a enfermagem, não só por causa da crise, mas o bicentenário de Florence Nightingale veio aí também à tona, com muitas histórias de enfermeiras que são empoderadas, que se reposicionaram no mercado de trabalho, estão reinventando muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse ano para dar um pontapé na mudança da nossa categoria e para a gente se posicionar mesmo. Eu acho, assim, minha opinião, que a gente precisa se empoderar sim. Eu acho que o enfermeiro ele só vai ter... As pessoas me perguntam muito, né, como é que é o ano da enfermagem. Por que 2020 seria o ano da enfermagem? Ele seria o ano da enfermagem quando a gente se empoderar e ser realmente prescritor de cuidados. Quando a nossa prescrição de enfermagem valer tão quão a prescrição médica. Mas eu acredito também que dentro do hospital, hoje, eu posso falar lá pela São José, a gente tem muita voz. O gestor de enfermagem, hoje, ele não é o gestor da enfermagem, ele é o gestor da área assistencial. Então, a Isabela, hoje, ela não só lidera a enfermagem do CTI, ela lidera a gestão de enfermagem da terapia intensiva. Então, isso tem uma grande importância, sim. A gente vê isso muito também nas certificadoras. Hoje as certificadoras estão trazendo certificação de enfermagem, né? Teve o selo do COFPEN, o próprio Quimento está trazendo certificação para a área de enfermagem, porque eles entendem que a enfermagem tem poder. Tem poder porque nós estamos ali na beira-leito, quem entende de fato a assistência e que pode contribuir muito para todas as áreas do hospital. Então, eu acredito que quando a gente se empodera, a gente é ouvido e é respeitado. Então, hoje, os gestores de enfermagem, eles respondem pelas unidades, respondem desde a área de planejamento, orçamentário, custos, e vai muito além do que isso, né, Isabel? Essa parte a gente nem chegou, né? Mas a gente acaba sendo administrador também. O Vinícius está falando para a gente marcar a live parte 2, para a gente continuar com o assunto. Legal. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para quem não conhece o livro que eu falei, que é esse aqui, ó, que é muito bom, O Poder e a Alta Performance. Isso é excelente, isso mesmo. E O Poder da Ação. O outro não está aqui. O outro eu escrevi aí o texto para eles. Ah, legal. Então, Bela, para a gente finalizar, eu queria agradecer a sua presença, agradecer você topado no meu desafio.
porque fazer live também não é um desafio, né? A gente está ao vivo, conversando sobre diversos temas. O que eu deixo de dica para o enfermeiro que ele quer crescer e ser gestor é se conheça primeiro, né? E dê o máximo. Porque, assim, currículo hoje, gente, é básico. Técnica hoje a gente ensina, a gente treina, mas a inteligência emocional é um caminho interno que cada um tem que buscar. Então, quando você passa a se conhecer, você passa a ser um profissional melhor, porque você começa a trabalhar a empatia. E hoje, discutindo com a Sai na prática, que é a Marlúcia, a empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você estar do lado do outro, né? Você realmente se colocar junto ali para a gente poder dividir. Então, para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para esses enfermeiros que querem crescer, ou os enfermeiros que já estão na gestão, para a gente poder finalizar a nossa live. Não sei se a Isabela está conectada ainda. Conseguiu pegar, Bela? Porque travou. Eu estou conectada. Deu uma travada aqui, mas eu escutei. Então, fala para a gente o que você deixa de mensagem final, para a gente fechar a nossa live. Olha, o que eu deixo é saiam da média. Surpreendam os pacientes, surpreendam as suas famílias, surpreendam os seus líderes, os seus liderados. Faça com que as pessoas queiram te seguir, faça com que as pessoas queiram estar com você, faça com que as pessoas queiram trabalhar com você. Desenvolva pessoas para que elas voem, mas que ao mesmo tempo elas não queiram sair de perto de você por aprender bastante com você. Então, eu acho que o maior desafio para mim é fazer com que as pessoas se espelhem e queiram me seguir. Eu acho que é um desafio para todos nós. A gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas, não só da nossa equipe, do nosso time, mas na vida dos nossos pacientes. Até hoje eu recebo várias mensagens de pacientes da época que eu cuidava das lesões deles. Então, eu também recebo mensagens de pacientes quando eu era enfermeira assistencial. Então, dê o melhor aonde você estiver, porque sempre vai ter alguém olhando para você, sempre vai ter alguém querendo te seguir e querendo ser igual a você, né? Então, acho que isso é o maior e melhor legado que a gente pode levar para a vida, é as pessoas quererem ser como nós, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Que linda! Excelente, Bela. Obrigada. Fica com Obrigada Deus. a você pela oportunidade, obrigada a todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada e até a próxima live. Tchau. Tchau.